O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres, eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes na casa de Deus, na nossa paróquia Santo Antônio, queridos irmãos que nos acompanham de seus lares, a igreja doméstica, após termos, durante 5 domingos, refletido o Evangelho de São João, propriamente o seu capítulo 6, que nos fala a respeito do pão do Evangelho de São Marcos. É o autor, o evangelista proposto para este ano litúrgico B. E nós ouvimos no Evangelho de hoje que os mestres da lei e os fariseus vão ao Senhor após ter observado que os seus discípulos não cumprem minuciosamente as leis tradicionais, os costumes vigentes para todo o povo de Deus, o povo da antiga aliança, no que toca à questão do rito de purificação, ou seja, eles se alimentam, tocam os alimentos, sem antes fazerem as abluções, as purificações necessárias das mãos e dos corpos. Este é um preceito, como eu disse, humano, veio por costume. A sua fonte é justamente
É a lei para todo sacerdote que antes de oferecer o sacrifício no altar do Senhor, tinha que passar por abluções. E essas abluções, esses rituais, significavam a purificação interior. Não era apenas uma purificação exterior. Não era por motivos sanitários, mas era uma sinalização, era um gesto que representava o coração contrito, a busca pelo perdão, pela misericórdia de Deus. Embora o sacerdote seja um homem consagrado, ele não deixa de ser um homem, está sujeito aos pecados, aos vícios, às mazelas que todo homem vive. Então, por isso que se fazia este ritual de purificação. Na liturgia da Santa Missa, nós também adotamos este gesto, quando o sacerdote, após fazer a elevação das oblatas do pão e do vinho, ele faz a purificação das mãos. Mas naquele momento o padre não está lavando a mão para higienizá-las, mas como um sinal, como um rito, pedindo: purificai-me dos pecados, dos meus vícios. Então, o sacerdote pede ao Senhor que antes de oferecer o santo sacrifício em louvor a Deus, o Senhor não olhe as suas misérias, não olhe os seus pecados, mas a fé que anima o seu povo, mas o coração contrito e humilhado dos seus fiéis. A exemplo do publicano, que vai ao templo juntamente com o fariseu, que apenas bate no peito, não tem forças de olhar para o céu, mas se reconhece um pecador, dizendo: Kyrie eleison, Senhor, tende piedade, como nós também o fazemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de mim. Então, esse gesto, que era um gesto cultual, passou a ser um costume para todo o povo. Então, antes de tomarem as refeições, antes de entrarem em casa, eles faziam então as abluções, a purificação das mãos, lavavam as mãos até os cotovelos, lavavam os copos, lavavam bem as suas vasilhas, os seus jarros. E nosso Senhor então chama a atenção para algo fundamental, que muitas vezes nós estamos preocupados com a purificação externa, mas não nos preocupamos com a purificação interior, com a purificação do nosso coração. Não basta que tenhamos uma aparência de puro, é necessário de fato estarmos puros, é necessário estarmos com o coração contrito. Então a purificação verdadeira, ela não vem apenas acompanhada desses gestos, desses rituais, são sinais, mas que deve brotar de algo mais profundo, um coração penitente, uma pessoa que de fato procura fazer aquilo que nos fala o profeta Joel na quarta-feira de cinzas: rasgai não as vossas vestes. Fiquemos preocupados não apenas com ritos exteriores, mas rasguemos sobretudo o nosso coração, humilhemos o nosso coração diante de Deus. Porque este povo, vai dizer nosso Senhor, estão muito preocupados em lavar os copos, as jarras, as vasilhas de cobre, mas não se preocupam com o interior. Por isso que nosso Senhor os chama de hipócritas, porque este povo me honra com os lábios, vai dizer Jesus, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos puramente humanos. Deve se preocupar, sobretudo, com o interior, o coração. Nas Sagradas Escrituras, o coração é sinônimo da sede do centro do homem. E é por isso que o Senhor diz que o que torna o homem manchado, o homem impuro, incapaz diante de Deus,
não é o que entra, o que vem de fora, mas é o que sai do seu interior, da sede da sua vida, que sai do seu coração. Pois é daí, através da sua inteligência, da sua vontade, que brotam as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem do homem, e são elas que tornam o homem manchado, impuro, e não o que entram, né? Porque o que entra, por exemplo, o alimento, depois nosso corpo absorve os nutrientes, mas depois vai para a fossa, né? É descartado. Então não é o que entra, mas é o que sai de dentro de nós. E muitas vezes da nossa boca saem verdadeiros demônios, né? Saem coisas que não condizem com a nossa vocação cristã, não condizem com aqueles que procuram forjar, pautar a sua vida, fundamentar a sua existência sobre esta rocha firme que é a palavra de Deus. Então, por isso que Moisés, antes de entrar na terra prometida, antes do povo entrar na terra prometida, já no ocaso da sua vida, sentindo que está chegando o momento de ir para o seio de Abraão, Moisés então dá esta indicação ao povo de Deus, que procurem realizar os decretos, os preceitos de Deus, pois eles não são preceitos humanos, são preceitos de Deus, e por isso eles são justos, eles nos dão a felicidade. Vós os guardareis, vai dizer Moisés, pois vós os guardareis e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos, como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? Deus é chamado de legislador divino, pois ele estabelece com o seu povo uma relação através de leis, através de preceitos, mas leis justas. Às vezes, autoridades humanas emanam leis que são injustas. E ninguém vai dizer Santo Tomás de Aquino pode cumprir uma lei que é absurda, né? Uma lei que é contraditória à lei divina, uma lei que é contraditória ao bem comum, ao bem de toda a comunidade, de toda a sociedade, pode se tornar uma lei injusta. E ninguém está obrigado a observar uma lei injusta, uma lei iníqua, uma lei arbitrária. Então, a lei divina, esta é imutável. As outras leis, elas são mutáveis, são reformadas, podem ser abrogadas, anuladas, mas a lei divina não. Os 10 mandamentos são sempre os 10 mandamentos, desde quando Deus deu ao seu povo até o fim, né? Porque são leis eternas, foram leis criadas pelo dedo do legislador divino, né? São leis divinas, são leis eternas. E então Moisés convida o povo a viver com prudência, com fidelidade neste mundo, observando sempre os preceitos, os mandamentos de Deus. Peçamos, amados irmãos e irmãs, a graça de, como nos fala São Tiago na segunda leitura de hoje, de sermos verdadeiros praticantes da palavra de Deus e não meros ouvintes. Escutar e fazer são duas coisas que precisam ser muito bem conjugadas em nossa vida. Não só escutar, mas escutar e fazer. A palavra de Deus, ela deve entrar, ela deve ser proclamada, anunciada, mas ela também deve ser acolhida, deve ser encarnada em nossa vida. Então, ouçamos o conselho do apóstolo São Tiago, para não só sermos meros ouvintes, doutores como os mestres da lei,
que eram irrepreensíveis em relação à lei, em relação à palavra de Deus, mas incapazes, infrutíferos na vivência da palavra, desta mesma palavra. Então, que nós não sejamos meros ouvintes, mas busquemos sempre colocar em prática esta palavra, ouvir, né? Shema Israel, ouve Israel, não é só no sentido de escutar, passar pelo intelecto, compreender a palavra de Deus, mas é deixar essa palavra cair no solo fértil do nosso coração, da nossa vida, e produzir os frutos que o Senhor espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.